Olá, meus amores, boa tarde para vocês. Sexta-feira aí e eu aqui ainda com essa voz. Não reparem, tá? Ainda continuo com a voz um pouco debilitada. Vamos aprender, pessoal? Vamos nessa? Hoje a gente vai falar de uma entrevista com uma psicóloga. E aí, gente, o que será que a gente vai descobrir com essa entrevista, hein? Estão prontos? Acompanha aí comigo, página 152. A psicóloga Lígia Rosenberg Aratang atende principalmente casais e famílias com dificuldades de relacionamento. Também trabalha com educação na área de ética no convívio escolar e é escritora. Quase todos os seus livros falam do relacionamento entre as pessoas. Leia a entrevista que Lídia concedeu a Victor Andrade Maia, estudante do 5º ano, especialmente para esta obra. Olha que legal, hein? Vamos lá, primeira pergunta do Vitor. Qual a melhor idade para uma criança aprender sobre sexo? A Lídia respondeu: não há uma idade para isso. A gente aprende sobre sexo desde o nascimento até a morte. Não há um momento específico para que as informações sejam passadas. E aí, gente, vocês concordam com ela? Pensem aí, tá? Aqui não quer dizer que tudo que é falado que vocês têm que engolir. Vocês podem pensar diferente, vocês podem ter opiniões diferentes, gente. Que isso, tá bom? O Vitor faz outra pergunta. Você acha que livros e revistas auxiliam nessa aprendizagem? A Lídia está respondendo. Dependendo dos livros e das revistas que se tem em mãos, até podem ajudar, mas corremos o risco de obter informações incorretas e inapropriadas de algumas fontes. Nada substitui uma boa conversa com pessoas com quem a gente tem intimidade e a quem respeitamos. Ela tá certa, né? O Vitor faz outra pergunta. Quando e como você acha que o assunto sexo deve ser tratado na escola? O Vitor quer saber sobre sexo, não é, gente? Acho que a sexualidade não é uma área isolada. Ela faz parte da gente e está presente em todos os momentos da nossa vida. Prefiro que os professores lidem com as questões de sexualidade quando elas aparecem no cotidiano da escola, de acordo com as dúvidas que surgirem, não é? E o Vitor faz outra pergunta. É possível uma garota engravidar sem antes ter ficado menstruada? E aí, gente, a Lídia falou, em princípio não, porque para haver a gravidez é preciso que os hormônios, substâncias químicas que regulam o funcionamento do corpo já estejam ativos, preparando o corpo da mulher para a fertilidade. O sinal de que a mulher está fisicamente pronta para isso é a primeira menstruação, chamada menarca. Em casos raros, pode até acontecer de a menstruação ainda não ter aparecido, mas, apesar disso, haver um óvulo pronto para ser fecundado. Olha! O Vitor faz outra pergunta. A mulher pode ficar grávida na primeira relação sexual? Sim, se o organismo da mulher já estiver preparado, ou seja, se a mulher já tiver tido a primeira menstruação. Ficou claro, gente? A última pergunta, quais as pessoas que têm mais probabilidade de pegar AIDS? Tudo isso que a gente estudou, não é? A gente falou sobre gravidez na adolescência, falamos sobre a sexualidade, é ou não é, gente? Esse texto foi para complementar o que nós aprendemos. E aí, quais as pessoas que têm mais probabilidade de pegar AIDS? Qualquer uma, mas o risco maior é para aqueles que têm um comportamento sexual pouco cuidadoso, isto é,
mantém relações sexuais sem usar preservativo, camisinha. O risco também pode aumentar quando se tem mais de um parceiro. Galerinha, vamos ter cuidado, vamos ficar atentos. Isso aqui é só um bizu para vocês, tá? Vocês não estão na idade ainda de praticarem relação sexual. Fiquem tranquilos, tá bom? Esperem o momento certo. De preferência, casados. Quais aspectos você considerou mais importante nessa entrevista? O que você, do 5º ano, achou muito importante nessa entrevista, pessoal? A gente vai mudar um pouquinho e vai falar... Nós vamos falar do HPV. A gente falou do HIV e agora a gente vai falar do HPV. O que é isso? O HPV, sigla em inglês, significa papilomavírus. Papilomavírus humano. É um vírus comum, embora pouco conhecido pela população. Há algum tempo atrás, o governo até disponibilizou essa injeção para os adolescentes, para as crianças, não foi, gente? Uma pessoa pode ser contaminada pelo HPV ao usar objetos ou toalhas infectadas, como também na relação sexual. Esse vírus afeta tanto homens quanto mulheres. O uso de preservativos, como a camisinha, pode ajudar a diminuir o risco de ser infectado, mas não totalmente. Atualmente existe uma vacina para prevenir a doença que pode ser aplicada em mulheres jovens. Como a vacina tem validade de 15 anos, estuda-se a possibilidade de aplicá-la em meninas a partir dos 9 anos. O importante é ser aplicada antes da primeira relação sexual. As mulheres podem receber a vacina até 45 anos de idade. Há estudos para produzir a vacina para os homens também. Você já tinha ouvido falar do vírus HPV? E aí, sim ou não? Converse em casa com o adulto para saber se ele tem informações sobre esse vírus. Caso não tenha, poderá ir a um posto de saúde e obter mais informações com pessoas habilitadas, né, gente, para isso. Você considera importante as propagandas do uso de camisinha nas rádios e nas TVs? Por quê? Isso aí, deem a opinião de vocês, pessoal. A gente vai falar agora de sobre usar preservativo previne o câncer de útero. Mulheres que iniciam atividade sexual ou engravidam antes dos 18 anos possuem muitos parceiros sexuais, fumam, bebem com grande frequência e ainda têm má alimentação, correm sérios riscos de desenvolver câncer de colo de útero. A doença é causada pelo HPV, vírus papiloma humana, que está presente em mais de 90% dos casos. A maioria das pessoas pode ter o HPV e não desenvolver a doença, que decorre de uma infecção das células cancerígenas. É sério, hein? Embora o câncer uterino seja considerado o segundo tipo de câncer mais comum entre mulheres no mundo, nos países onde há programas de prevenção, ele cai para o 7º lugar. Os dados demonstram a importância da prevenção e da detecção precoce da doença. A prevenção ocorre no Brasil principalmente com a aplicação de vacina e o uso de preservativos. Há 2 vacinas liberadas pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E aí, vocês tomaram essa vacina do HPV? Vocês lembram? Vocês têm direito, hein? Escreva qual é o assunto do texto.
E aí, gente, o texto tá falando sobre o quê? Olha lá o título, galera. O câncer de útero pode ser evitado? Como? Ó, fácil. E agora a gente vai relembrar algumas coisinhas que a gente estudou durante esse período. Qual é o nome do principal órgão reprodutor masculino e feminino, galera? Tá na ponta da língua que eu sei. Órgão reprodutor. Órgão reprodutor. Para finalizar, temos essas perguntinhas aí. Durante o período de gestação, de que e como o bebê se alimenta, hein? Esse é fácil. Quantas vezes por mês ocorre a menstruação, gente? Em geral, de quanto em quanto tempo pode ocorrer a menstruação? Quem lembra? E aí? A gente tem um intervalo aí de dias que nós falamos em algumas aulas passadas. Como as DSTs, as doenças sexualmente transmissíveis, podem ser transmitidas a uma mulher? Como elas se manifestam? E aí, quem lembra, gente? É isso, nosso exercício termina aqui. Semana que vem tem novidade, a gente vai mudar de assunto aí completamente. A gente vai falar de cuidados de alimentação, de exercício, tudo que faz bem para o nosso corpo, para a nossa saúde. Eu fico por aqui. Beijo, aproveitem o final de semana. Calma, galera. Ó, hashtag calma, galera, que o ano tá acabando. Beijo.